Olá, tudo bem com vocês? O Snyder Cut existe, está lançado. Você que esperou para ver esse marco em toda a história do cinema, agora ele existe e você pode assistir. Já está disponível na plataforma HBO Max ou em algum serviço de streaming perto de você, tá? Infelizmente não foi feito em capítulos igual tínhamos essa previsão, igual WandaVision ou outra série comum. São 4 horas de filme, 4 horas e 2 minutos que valem muito a pena, já adianto para vocês. E para ser claro, como a gente sempre é objetivo nesse canal, aqui embaixo já vai aparecer, por favor editor, coloca aqui embaixo o nosso sinalização de spoiler, pois o spoiler vai começar agora. Snyder Cut, essa realização de Zack Snyder, mesmo depois do lançamento do seu filme que foi um fiasco, Liga da Justiça, ele refez o filme, pegou as cenas que estavam que tinham sido estragadas, vamos dizer bem claramente isso, e pôs à sua maneira. Ah, mas o filme ficou muito grande, mimimi à parte. O filme é muito bom, muito bem feito, cenas épicas. Ele exagera em cenas épicas, exagera também no slow motion, naquela cena em câmera lenta, épica. Mas é o estilo de Zack Snyder, tá? Ele é um pouco mais escuro, um pouco mais sombrio, mas é assim que são os heróis da DC. É assim que a gente gosta de assistir DC. Você que é um fã da DC ou que já viu algum desses filmes, vou falar aqui para você que é a assinatura do Zack Snyder: Watchmen, 300, Batman vs Superman, o próprio Homem de Ferro, Homem de Aço, perdão, que foi lançado também pelo Warner e também com a assinatura do Zack Snyder. Ele é um pouco mais escuro, um pouco mais sombrio. Nada demais, nada que você vai falar, meu Deus, que medo de assistir esse filme. Ah, eu quero um filme mais colorido, igual os filmes da Marvel. Ah, então vai assistir um filme da Marvel. A Marvel é mais colorida, é mais feliz, às vezes, mas esse tom às vezes atrapalha e deixa a gente sem peso, né? O peso dos heróis da DC. Aí esse foi respeitado nesse filme de Zack Snyder. Bom, vamos começar com spoiler, vamos lá. O Lobo da Steppe é o primeiro caso do spoiler. Ele foi completamente alterado neste filme. Aquele lobinho da Steppe que a gente viu no primeiro Liga da Justiça, a gente esquece, joga fora aquele personagem. Esse personagem novo, ele é um cara que tem camadas, ele tem uma história, entendeu? Ali ele tem medo do Darkseid. Além do medo que ele tem do Darkseid, ele tem toda uma estrutura nova de roupa, de ameaça, entendeu? Ele tem parece que ele teve algum problema com o próprio em Apokolips, o planeta de Darkseid. Ele não conseguiu fazer alguma coisa e por isso ele foi punido. Ele tinha que conseguir 50 mil planetas para Darkseid e ele não cumpriu ainda. Como nesse filme ele descobre aqui na Terra a equação antivida. A equação antivida é o que Darkseid sempre está procurando, é o objetivo dele. E ele descobre, o Lobo da Steppe descobre nesse filme que ela está aqui na Terra. No outro filme não aconteceu isso. Ele veio procurar as caixinhas maternas só. E as caixas maternas, você sabe, são computadores muito avançados. Eles são meio computadores, é uma tecnologia que nem os próprios donos conhecem muito bem, mas sabem qual o poder delas. As caixas maternas conseguem voltar uma pessoa à vida, conseguem reconstruir vidas, elas obedecem o seu dono. Por isso que Darkseid quer elas de volta. Vamos lá. Assim que começa o filme, descobrimos a ligação entre Batman e Super-Homem e Liga da Justiça, uma ligação mais forte do que a gente tinha visto naquele filme, tá? Nesse filme ele começa com a morte do Superman. Ondas recuam por todo mundo
e aquilo faz que as caixas maternas despertem. E já começamos com a caixa materna das Amazonas. Ela racha no meio e elas ficam alvoraças, esperando acontecer alguma coisa. E ali o primeiro ataque do lobo da steppe. É a mesmíssima coisa que acontece no outro filme, mais épico, entendeu? Todo aquele local é destruído e as Amazonas nesse filme são valorizadas e muito por Zack Snyder. Impressionante as cenas, muito boas, dava até pra gente pensar, pô, quero ver mais disso, entendeu? Muito mais. Bom, aí partimos para elas mesmas avisam a Diana do que aconteceu, com uma flecha lançada na Grécia, no Templo das Amazonas. E lá, assim que Diana chega, ela descobre no subsolo desse templo toda uma história focada na primeira invasão de Darkseid à Terra, que a Diana conta ao Bruce Wayne, a mesmíssima coisa que aconteceu também no outro filme. Essa parte subsolo não existia, e essa segunda parte que eu vou lhe contar também não existia. Toda aquela luta que ela fala dos deuses, dos Atlantes, dos homens das Amazonas contra Darkseid para expulsar ele, que ela fala no primeiro filme, nesse é bem melhor contado. Muito mais cenas, mostra inclusive a morte do Lanterna Verde. E isso lá naquele trechinho que a gente assistiu no filme de 2017, aqui é mostrado a luta bem mais específica também. Aí você fala, são 4 horas, por isso são 4 horas. O diretor tinha pensado em 2 filmes, muito melhor contado, melhor construído esse filme, tá? Depois disso, vimos aquela evolução, né? O Batman tentando buscar os outros membros da Liga da Justiça, tanto o Batman quanto a Mulher Maravilha, tentando buscar os outros membros da Liga, que são o Flash, o Cyborg e o Aquaman. Falando nisso, o cabelo tá solto por causa do Aquaman, tá? Homenagem. Vamos lá. Os arcos são bem parecidos, tem alguns detalhes diferentes, cenas melhores em alguns ângulos, tá? Tanto do Aquaman, do Flash é mostrada aquela cena que foi divulgada no primeiro trailer, que ele destrói uma porta de vidro e salva uma menina no meio da rua antes dela ser morta, ser atropelada. O carro dela sofreu um acidente e ela está voando, e ele consegue salvar ela. Então é mostrar todo o poder do Flash ali, toda a velocidade que ele tem. É uma abertura que não foi mostrado antes, que foi uma cena muito bem feita, bem estruturada, tá? Temos um pouquinho de X-Men, de algumas coisas dos X-Men que tal, que você vai lembrar quando você ver a cena, tá? Se você não assistiu ainda, vale muito a pena assistir se você não assistiu ainda, essa cena exatamente é uma cena dos X-Men muito famosa. Depois que você assistir ela aqui, você vai lembrar dela exatamente e vai puxar de memória e vai querer assistir ela. Vou deixar aqui o nome do filme onde ela aparece, tá? É muito boa. Então, partimos para o Cyborg. O Cyborg nesse filme é muito bem explorado. Ou seja, explorado, como eu digo, eles vão lá e tragam a história do Cyborg, o que aconteceu com o Cyborg. Nada disso tinha sido mostrado no outro filme, tá? Aqueles flashzinhos de memória não são nada do que eles trazem aqui. A história do Cyborg, o que aconteceu com o Cyborg. E o Cyborg é a matriz do filme. A gente descobre onde estava esse tempo todo escondido a caixa dos homens. O Cyborg vê que eles estão querendo a caixa materna dos homens, e leva ela e esconde no seu túmulo. Por quê? Porque ele está morto e não tem ninguém lá. Ele vai lá e esconde dentro do túmulo dele. Aí temos a evolução, a equipe sendo formada, o encontro deles, né? Tem outra cena do Aquaman. Agora descobrimos quem entrega aquela armadura para o Aquaman, o Hulk, o seu mentor, né? Ele entrega aquela armadura pro Aquaman,
e também o tridente que estava no fundo do mar. Não vimos isso no primeiro filme, ficou intrínseco, né? Então acontece a luta ali entre o lobo da steppe, e Aquaman e Mera no fundo do mar. Eles lutam e o lobo da steppe leva a caixa-mãe, e dali para frente eles se reúnem à Liga da Justiça, correto? Vamos seguindo mais um pouquinho adiante. É bom lembrar que esse novo filme da Liga da Justiça é separado em epílogos, ou seja, são seis temas e um final que é a mais, tá? Upload. Então vimos o que? Continuamos, eles têm a ideia de ressuscitar o Superman com a caixa mãe, a caixa materna da Terra. Eles vão até a nave do Superman para fazer aquilo. Naquele primeiro filme tem uma briga entre eles para fazer ou não fazer. Nesse não tem. O único que é contra é o Aquaman. Os outros são totalmente a favor. E nesse filme vemos uma coisa que não tinha sido mostrado, tá? Antes. Uma Mulher Maravilha sem medos. Uma Mulher Maravilha madura, uma Mulher Maravilha badass. Ela não tem mimimi com ela. Ela bate, ela força, ela briga. Impressionante. Impressionante. Parabéns, viu? Zack Snyder. E nós também, os fãs que lutamos por esse filme. Então, depois na hora que o Superman, a caixa materna cai na água, ela volta aquela energia que o Flash joga na caixa mãe, e descobrimos que o Flash errou a pontaria. Ele erra a pontaria e perde a caixa materna, o ponto certo de encostar na caixa materna. Mas vimos que ele retrocede o tempo e consegue encostar nela exatamente no momento que precisa. E acontece o que? O Superman volta à vida. Nesse exato momento, o Cyborg tem um flash daquele futuro distópico, onde vimos uma liga, vimos aquela casa da justiça destruída, um outro Lanterna Verde morto, tá? Esse é da Liga dos Lanternas, bem famoso inclusive. Vimos uma carta de baralho cortada ao meio, o Superman com seus olhos negros e segurando a cabeça do Batman. Que isso, cara, que isso. E a inteligência artificial da nave do Superman tenta avisar eles para não fazer isso. Completamente diferente daquele filminho de 2017, tá? Vamos lá. Seguindo, descobrimos, o Superman volta, acontece aquela briga, não é mais o Alfred que traz a Lois Lane, ok? Agora ela mesmo que está ali no parque, pensando e lembrando do Superman, quando ela vê tudo aquilo acontecendo, tá? Temos o sacrifício do pai do Cyborg para poder marcar a caixa mãe, para eles poderem descobrir para onde que o lobo da steppe levou ela. Ele morre nesse filme, tá? No outro ele não tinha morrido. E agora tem a guerra final, a luta final. Ao Superman voltando a sua nave e pegando o uniforme negro. Esse uniforme negro ficou muito bom. Ele vai de encontro ao Alfred para saber onde está acontecendo as coisas e como ele acha eles. O que a gente não entende naquele outro filme. Ele chega lá muito rápido, muito fácil. A luta lá é uma luta pior, mais poderosa, um clima mais escuro, né? Tudo se encaixa melhor no filme, tá? Aquele estava tinha um tom vermelho atrapalhando, tinha uma música meio distópica, heróis muito felizes. Nesse eles estão com aquele tom. Será que vai dar para fazer isso? E acontece. O Batman na parte das lutas, da luta final contra o Lobo da Steppe, o Batman e seu tanque de guerra, tá?
não é o Batmóvel, aquilo é um tanque de guerra, conseguem aparecer muito bem, entendeu? Nesse filme a gente vê uma luta bem diferente daquele outro. É mais forte a luta, tem mais tempo de tela, claro, o filme é bem maior, né? São 4 horas e 2 minutos. Então, e por fim, eles conseguem chegar às caixas maternas. Nessa hora, o Cyborg precisa entrar em contato com as caixas maternas, enquanto os outros lutam contra o Lobo da Steppe. E precisam que o Flash desencargue uma força de aceleração em cima do Cyborg muito grande, pois senão ele não conseguiria entrar dentro das caixas maternas. Ele precisa invadir elas e para separar elas. Então, enquanto o Flash acelera do lado de fora, o Cyborg tenta invadir as caixas mães. E nesse momento acontece o que? O Superman chega e a luta contra o Lobo da Steppe fica um pouco mais fácil. O Flash, o que acontece com ele? Ele não consegue chegar a tempo. E aí vimos um grande poder que o Flash tem, pois o mundo acaba e o Flash consegue retroceder. Fantástico. Decenalta. O que é isso, cara? É tudo que a gente queria assistir? Pra mim é tudo. Ainda tem, depois desse fim, o Lobo da Steppe, que eu vou te contar, só que em vez deles mandarem ele para Apocalipse, eles matam o Lobo da Steppe, tá? O Lobo da Steppe volta para depois que o Aquaman o fere com o tridente nas costas e o Superman o arremessa no tubo temporal direto para Apocalipse, para os pés de Darkseid. A Mulher Maravilha o decapita antes dele passar pelo portal. E aquilo é muito bom, fantástico. Tá muito violento. Não é para criança, tá? Não é para criança. Tá lá, 14 anos. Tem coisa pior que a gente vê no nosso noticiário, né? Muito pior, porque são seres, temos que lembrar que todos eles são seres, o quê? Fictícios. Então, por favor, né? Ficou violento, ficou bom, rapaz, para com isso. Se você for ler uma história hoje, não são historinhas para criancinha, não são para isso. São para adultos que gostam de coisas, né? Então temos ainda uma imagem daquele futuro que Batman viu em Batman vs Super-Homem, onde estão Batman, também mostra a Mera. Nesse futuro o Aquaman morreu também. Batman, Mera, o Exterminador está junto com o Batman, e a figura principal, o Cyborg, o Flash, e uma figura principal, o Coringa, ele está lá também. Eles têm uma discussão, e quando acaba essa discussão chega o Superman. Ele está com os olhos vermelhos, ou seja, já manipulado por Darkseid. E aí nós temos, eu vou deixar aqui um puff do negócio que você só percebe se você vê as minúcias, tá? A mulher, nesse futuro distópico, a Mulher Maravilha morreu. O Aquaman também. A Lois Lane está grávida e é mostrada uma cena do Superman segurando um cadáver, completamente torrado esse cadáver. E uma fala do Coringa nos deixa intrigado. Bruce, se você não deixasse ela morrer, nós não estaríamos nesse futuro distópico. O Coringa, tá? Amigo, fantástico. Assiste, sem mimimi. Chega de mimimi. Vamos lá. Forte abraço para você que ficou até aqui, entendeu? Gostou? Falei tudo também, falei tudo. O vídeo é enorme, falei demais.
Mas deixa aqui o meu abraço, muito obrigado por assistir até aqui. Se você puder, assiste. Se não tiver como, a HBO Max chegará no Brasil depois do mês de abril, no finalzinho de abril ela deve estar chegando do Brasil, tá? E o plano o plano delas é ter esse episódio inédito do Zack Snyder só para ela. Eu não sei se ela vai lançar em cinema, tá? Tá muito claro isso. Então segue, compartilha, divulgue o canal, põe aqui embaixo ser membro, aperta o okzinho para ajudar, tá bom? Muito obrigado por tudo. Fiquem conosco para mais alguns vídeos, vão aparecer aqui. E tchau!